vamos dar continuidade ao assunto. Há 3 pessoas na Bíblia que são chamadas Deus e que são eternas por natureza. Vou repetir. Há 3 pessoas na Bíblia que são chamadas de Deus e que são eternas por natureza. Há como provar isso na Bíblia Sagrada? Abra sua Bíblia e vamos falar primeiro a respeito do Pai. Ok? Vamos separar aqui entre A, B e C. Letra A. Falar primeiro a respeito do Pai. 2 de Pedro, capítulo 1 e o versículo 17. 2 de Pedro, capítulo 1 e o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Veja o que diz a parte A do versículo: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Aqui se refere a Deus Pai, ok? Porquanto ele recebeu de Deus Pai, Deus Pai, Jeová, ok? Então vamos lá. Vamos agora para a letra B. Vamos falar do Filho. O que a Bíblia diz a respeito do Filho? Será que a Bíblia tem o Filho como um Deus? Veremos agora o que diz a palavra de Deus. João, capítulo 1 e o versículo 1. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. João 1 e 1. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, Deus Jeová aqui. E o Verbo era Deus. Veja que a Bíblia diz que no princípio era o Verbo. Não que ele foi criado no princípio, mas no princípio da criação o Verbo já existia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você está entendendo? O Verbo aqui é Cristo. O Verbo aqui é Cristo. Tá certo? E o Verbo era Deus. Bem, a Bíblia aí já aponta Jesus como um Deus. Ok? Então vamos adiante no que diz a palavra do Senhor. Vamos agora para a letra C. E o Espírito Santo? O que devemos falar a respeito do Espírito Santo? A Bíblia tem o Espírito Santo como Deus ou não? Vamos lá ver o que diz a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 5 e o versículo 3 e 4. Atos 5, 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Você entendeu?
Veja como ele começa o versículo. No versículo 3, veja como ele começa dizendo: disse então Pedro. Pedro começa assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Ele aponta o Espírito Santo e dizendo a Ananias que ele mentiu ao Espírito Santo, certo? Só que ele abre os olhos de Ananias, mostrando que ao Espírito Santo não se pode mentir, porque não há condições de mentir, porque mesmo você se dirigindo ao Espírito Santo com mentira, ele sabe que você está mentindo. Por quê? Porque ele diz o seguinte assim, aqui: e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a, ele diz, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Aponta aqui o Espírito Santo como Deus, porque Ananias mentiu ao Espírito Santo. E ele termina aqui no versículo 4 dizendo: não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, pelo fato de você ter mentido a Deus, e Deus não se pode mentir, porque Deus sabe de tudo, conhece tudo, sabe o profundo do nosso coração, sabe os nossos pensamentos, e deu no que deu no resto do texto, que você conhece muito bem essa história aqui. Se o Espírito Santo é uma força ativa, como é que uma força ativa ou uma energia, como eles dizem que o Espírito Santo é? Então, como é que pode mentir a um ser que é apontado como um Deus? Energia é energia. Energia não tem sentimento, energia não fala. Se você tem uma energia, você na sua casa, para poder você colocar um som para funcionar, ou uma TV para aparecer imagem, você tem que ligar a tomada na energia, caso contrário, não tem como. Não existe nada, ela não vai fazer isso sozinha. E a Bíblia mostra aqui o Espírito Santo agindo, o Espírito Santo falando, o Espírito Santo guiando, o Espírito Santo dando direção ao homem a respeito do que ele deva ou não fazer. E aqui mostra claramente que o Espírito Santo é Deus. Ananias, você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Baseado nesses argumentos bíblicos, Deus é trino. Entendamos ou não a doutrina da Trindade. A Trindade é uma conclusão lógica dos textos bíblicos apontados. Ataques contra a Trindade são normalmente usados em conjunto com ataques à divindade de Jesus Cristo e à negação da personalidade do Espírito Santo. A posição da Sociedade Torre de Vigia, de Bíblias e tratados sobre a doutrina da Trindade, será agora apresentada, juntamente com os textos bíblicos usados. Então vamos lá. A apresentação se fará da mesma forma como costumam fazer quando estão sentados com você em sua casa, ok? Da mesma forma. É a mesma posição que nós vamos tomar aqui. Então vamos tentar trazer aqui para você um estudo como se eles estivessem batendo em sua porta, trazendo os ensinamentos errôneos, certo? Fazendo com que você acredite em seus ensinamentos, quando na verdade é uma pura distorção da palavra de Deus, não tem nada de verdade ali, certo? Simplesmente eles tentam colocar na tua cabeça aquilo que eles acham que é a pura verdade. Então vamos lá. A posição das testemunhas de Jeová e a respectiva refutação. Primeira objeção: